Você tem coragem de abrir mão das suas certezas? Esse é o tema da Lua Minguante, que vai acontecer nesse dia 20/2, às 14h32, quando a Lua, no grau 2 de Sagitário, vai fazer uma quadratura, ou seja, um ângulo de 90 graus, com o Sol, que já está no signo de Peixes, e vai nos convidar a olhar para as nossas crenças e limpar aquelas que já não servem mais para a gente, que já não nos direcionam para onde a gente quer chegar, para o nosso propósito, para a realização do nosso propósito. Porque, na verdade, né, quando a gente fala de Sagitário e Peixes, a gente tem ainda uma tônica ainda mais intensa, né, dessas questões das crenças, porque Sagitário é justamente o signo onde essas nossas crenças ganham forma num nível muito consciente, porque ele é o oposto complementar de Gêmeos. Gêmeos é o signo que coleta todas as informações através das interações e do estudo. Sagitário é aquele que aprofunda, é aquela parte, né, a polaridade de Gêmeos que aprofunda esses conhecimentos e com isso forma a sua visão de mundo num nível mais consciente. E o signo de Peixes é o oposto complementar de Virgem. Virgem é aquela parte nossa que tem rotina, que cria hábitos, que realiza coisas no dia a dia, que interage também, porque também é regido por Mercúrio, assim como Gêmeos, mas de uma forma mais prática, no ambiente. E com isso alimenta o nosso inconsciente, porque não são conhecimentos que a gente busca assim, eu quero aprender isso e vou analisar essas coisas de uma maneira racional, como é nesse eixo Gêmeos-Sagitário. Ali no eixo Virgem-Peixes, é a experiência que a gente vai vivenciando e que vai alimentando o nosso inconsciente pisciano de informações que muitas vezes a gente nem percebe, dependendo do nível de consciência que nós estivermos, dependendo do nível de presença que a gente for capaz de desenvolver ou não, a gente às vezes nem percebe que está se alimentando ali através daquelas experiências, dando significados, porque todas as experiências vão ganhando significados e vão alimentando o nosso inconsciente, que é o que a gente chama de peixes. E aí, esse momento de lua minguante é o momento da gente limpar as crenças que não nos servem mais. Se você quer saber, então, como fazer isso e como mudar o foco das crenças que limitam, né, da forma de viver que você vive hoje por causa das suas crenças, para um foco alinhado com crenças que vão te empoderar, né, que vão te fortalecer para você fazer o que você precisa fazer para viver o teu propósito, para se curar, fica aqui comigo, que nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Eu sou a Priscila Benites, professora de yoga, terapeuta, astróloga, professora de meditação, e eu venho sempre aqui com essas meditações astrológicas a partir da leitura do nosso oráculo. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, como é que eu atendo, como são os meus atendimentos de astrologia, de terapia, minhas aulas, tem informações aqui embaixo, é só você acessar o meu contato, que eu te explico todos os detalhes. Agora, vamos lá. Começando falando que a gente está terminando aqui com essa lua minguante, a gente está finalizando uma lunação aquariana. O que é uma lunação? É um ciclo lunar completo que começa com a lua nova, nesse caso em aquário, trazendo pra gente uma tônica que vai reger todas as outras fases seguintes, né? Tudo vai ser para trabalhar esse tema de aquário, que é o quê? Liberdade, para a gente ser quem a gente é, de forma original, de forma autêntica, para a gente inovar, para a gente criar coisas que vão servir à humanidade, servir o outro, né? Ter um propósito maior. Esse é o tema de aquário. Aí a gente teve uma lua crescente em touro, convidando a gente a realizar, dar concretude às nossas ideias aquarianas, né? Colocar na prática. E por fim tivemos uma lua cheia, que traz pra gente normalmente um pouquinho mais de consciência a respeito de como está a nossa energia, no caso, através da oposição, né? Então a gente tem uma lua cheia em Leão, que é o signo oposto complementar de Aquário. Então se Aquário fala do todo, do coletivo, Leão fala do indivíduo. E a lua cheia, que é o ápice da lunação, onde o Sol coloca toda a sua luz na Lua, que é o nosso inconsciente, nossa identidade emocional, ela traz pra gente uma possibilidade, né, como ela deixa as nossas emoções mais exacerbadas, porque a Lua está completamente iluminada, a gente tem a possibilidade de se perceber na temática daquele signo, que no caso é Leão. Então na lua cheia,
se você observar as coisas aí que aconteceram com você, provavelmente você vai perceber que você tem a possibilidade de identificar em que nível você está em relação ao seu amor próprio, a sua autoconfiança, a sua capacidade de expressar os seus talentos de uma maneira autêntica. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente só consegue servir nessa energia aquariana se a gente consegue se reconhecer. A gente precisa do nosso ego para servir, né? O serviço é algo espiritual que acontece através do ego, dessa nossa faceta mundana. E quando a gente não está com a nossa energia leonina bem equilibrada, a gente tende a ir para dois extremos, ou de meio que se esconder e se esquecer e focar demais no outro, acabando esquecendo de determinada maneira que a gente só pode dar ao outro aquilo que a gente tem dentro de nós ali para transbordar, ou a gente pode ir para um excesso de autossuficiência, de arrogância, né? Seria uma outra sombra leonina. Então a gente teve a possibilidade de ver isso na lua cheia, para que agora a gente possa compreender o quê? Como está a nossa autoimagem, o que a gente acredita sobre nós mesmos, né? O que acreditamos sobre nós mesmos, para melhorar a frase, né? Qual é a sua autoimagem? Você confia nos seus talentos? Você acredita nos seus talentos? Você acredita na sua capacidade de servir? O que você acredita sobre o seu papel aqui nesse mundo? Esse é o grande tema dessa alunação, compreender quem eu sou e ter coragem de me expressar de uma maneira autêntica para poder servir, porque nada pode ser melhor a partir de mim se não for eu mesmo, né? Essa é a nossa forma de contribuir com o mundo. É meio egocêntrico, né? Parece meio egocêntrico porque na verdade é a gente se reconhecer, a gente reconhecer Deus vivendo através de nós, né? Nós somos seres divinos, nós temos uma centelha divina. Deus se manifesta através de cada coisa que existe, através de cada um de nós, seres humanos, através de cada uma dessas coisas. A gente tem aqui um pedacinho da consciência do todo, servindo a um propósito. Esse oráculo existe para um propósito, ele ajuda a gente a trazer as informações do campo, né? Essa caneta, ela tem um propósito, ela tem um dharma, né? Que é o quê? Escrever, registrar informações, né? Registrar conhecimentos, né? Possibilitar uma forma de comunicação, tudo tem uma função. Então, quando a gente fala do signo de Leão, a gente está falando em olhar para a gente mesmo para poder transbordar. E se a nossa crença sobre nós mesmos, se a gente não consegue se ver como alguém que tem valor, como alguém que é importante, como alguém que tem algo a oferecer de belo, né, para servir ao mundo, a gente simplesmente não vai servir, a gente vai se esconder. Em vez da gente vestir aquela roupa leonina, né, que gosta de aparecer, de estar no centro das atenções, no palco, a gente vai se esconder para que ninguém veja, porque afinal a gente não se dá valor. Então, se você hoje olha para você e consegue perceber que você talvez poderia lidar com a sua forma de ser, com as suas próprias características de uma maneira melhor, esse é o momento para a gente trabalhar isso, porque na lua minguante, em Sagitário, a gente vai poder trabalhar essas nossas crenças, essa nossa filosofia de vida, né? A gente tem uma possibilidade agora de, é como se fosse uma tensão interna, né? Que acontece dentro da gente, das nossas emoções com a nossa consciência, nos chamando a abrir mão realmente das nossas certezas, porque no fim das contas, né, a gente vai vivendo baseado nas nossas certezas. Talvez na sua infância você tenha ouvido que você não fazia nada direito, talvez você tenha ouvido que nada do que você fazia era legal, que você era feio, que você não tinha valor, talvez você tenha vivido experiências muito negativas que fizeram você se sentir como alguém que não tinha valor, e você acreditou nisso. Você registrou isso lá no seu inconsciente e você adotou um modo de vida, uma filosofia de vida condizente com essa forma de pensar, né? Com essas crenças. Então, esse é um momento de você quebrar essas crenças, né? E a gente tem alguns trânsitos que estão nos favorecendo a isso, né? Um deles é a própria entrada do Sol no signo de Peixes, porque onde o Sol chega, ele traz luz, ele traz consciência, ele traz clareza, né? A outra coisa é Mercúrio, que entra no signo de Peixes, trazendo para a gente uma possibilidade de olhar para essas nossas emoções, para esses nossos sentimentos inconscientes de uma maneira mais racional,
e analítica, para, né, a gente analisar tudo isso com mais detalhe, as sutilezas do nosso inconsciente, as sutilezas dos nossos sentimentos, e assim conseguir elaborar um pouco melhor a forma como essas coisas aconteceram, para poder então dar novos significados. E a gente tem esse Mercúrio em Peixes fazendo, no mesmo dia da Lua minguante, uma quadratura com Júpiter, que é o regente tanto de Peixes quanto de Sagitário, que está no signo de Gêmeos, que é regido por Mercúrio, que está ali em Peixes, né? Então a gente está tendo uma troca de informações, possibilitando a gente ter uma visão mais ampla, porque Júpiter, por outro lado, se Mercúrio traz a visão do detalhe, Júpiter vai trazer uma visão ampla, ele olha todas as peças como um todo, ele olha o quebra-cabeça montado. Então, ele vê, isso aconteceu por causa disso, eu tinha que aprender isso aqui. Então, traz uma visão mais otimista e expande as possibilidades que a gente tem, né? A gente tem a possibilidade de olhar para essas coisas, para essas nossas crenças, para esse nosso inconsciente, para essa nossa filosofia de vida, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais benevolente, mais compassiva com a gente mesmo, porque Júpiter, ele tá aqui, é o planeta, né, relacionado ao nosso chakra coronário, que é a nossa conexão com o mundo espiritual. O próprio signo de Peixes, que é o que ele rege, é o arquétipo da compaixão, do amor, da conexão com o todo, assim como Sagitário, né, que também é regido por Júpiter, é o signo do otimismo, da fé, da alegria, né, da expansão. Então, Júpiter traz essa visão ampla para a gente expandir novas possibilidades, novos pontos de vista sobre as crenças que a gente tem e ressignificar os sentimentos que a gente tem, que estão armazenados lá na nossa parte pisciana, né? E assim a gente pode recomeçar, reescrever a nossa história, né? Isso é muito importante. Desapegar dessas crenças que a gente tem para poder reescrever a nossa história, dar novos significados. Sabe por quê? Porque as nossas crenças, elas são os significados que a gente deu para tudo que nos aconteceu, né? Para tudo que a gente vivenciou na nossa vida, através das nossas experiências, dos nossos estudos virginianos e geminianos, né? E a cura que a gente tanto busca, essa cura emocional, que a gente faz tanta terapia, que a gente medita, tudo isso para poder acessar, na verdade, é a nossa capacidade de recontar a nossa história, de encontrar novos significados para tudo que a gente viveu e recontar a nossa história de uma maneira diferente, com uma visão mais otimista, uma visão mais bonita, uma visão mais inteligente até, né? De entender, de conseguir ver que, olha, eu vivi esse desafio aqui porque eu precisava aprender tal coisa assim, assim, e aí com esse aprendizado eu consegui abrir essa e essa porta, e aí graças a essa porta que eu abri aqui, e aquelas outras, né, que só se abriu, inclusive porque aquelas outras que eu queria, que eu achava que iam ser boas, se fecharam, eu consegui acessar essa outra situação aqui, e agora estou aqui nesse lugar que eu queria estar, ou estou me encaminhando. Então a gente vai ganhando uma inteligência muito superior que nos possibilita a enxergar a razão de ser das coisas. Esse é o grande objetivo da nossa vida, né? Esse é o grande propósito de todo ser humano, num nível espiritual. É conseguir perceber a beleza da vida, o amor fluindo em todas as coisas, Deus acontecendo em todos os acontecimentos, Deus se manifestando em todos os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, porque no fim das contas, Deus é tudo, então ele não pode ser só aquilo que a gente gosta, né? E com isso, né, a gente consegue ir ressignificando e recontando a nossa história de uma maneira que nos motive, que nos traga otimismo e motivação para continuar, para crescer, para expandir, para construir coisas incríveis, para construir coisas lindas para nós mesmos e para o mundo todo. Então, né, vamos fazer isso, porque afinal, para conseguir toda essa capacidade de se conectar, de ter presença e de ver as coisas de uma nova maneira, a gente precisa, na verdade, limpar a nossa mente. Esse é o primeiro passo para a gente fazer essa limpeza de crenças, é limpar a nossa mente, limpar essa nuvem que vai sendo criada ali ao redor da nossa centelha divina, toda a sabedoria,
tudo aquilo que a gente deveria fazer está na nossa centelha divina, todo o nosso propósito de vida. E a gente não consegue ver essa centelha porque a nossa mente está nebulosa, cheia de pensamentos negativos, de ideias distorcidas, de significados distorcidos, de emoções dolorosas que a gente deixa ali ao redor e a gente não consegue se enxergar. E para a gente conseguir se enxergar, o que a gente precisa? Meditação. Meditação é a prática que vai nos ajudar a ter presença para perceber o que a gente está sentindo diante dos acontecimentos, controle emocional para a gente não reagir diante dessas coisas, dessas situações que acontecem e que provocam, né, os nossos sentimentos ali, a nossa reatividade, a gente conseguir conter essa reatividade e acesso à nossa sabedoria superior para poder tomar ações intencionais e direcionadas para aquilo que a gente quer, ações que vão nos levar mais em direção ao nosso propósito, para a gente não se arrepender depois, né, de fazer escolhas reativas e só muitas vezes piorar a nossa situação. Então, quem vai nos ajudar a fazer isso hoje, né, é o nosso oráculo. Nós vamos descobrir agora quem vai ser o deus hindu, né, o oráculo dos deuses hindus, que vai nos ajudar, que vai nos trazer um conselho sobre isso, para a gente poder fazer esse processo. E se você quiser também uma ajuda aí da Priscila, né, oracular, uma ajuda oracular da Priscila, que aí vai usar o seu mapa astral, que é o seu oráculo pessoal, o próprio oráculo, o tarô, e a minha experiência, o meu conhecimento, para você poder compreender as suas crenças que estão te limitando a alcançar alguma coisa que você deseja na sua vida ou a superar algum desafio que você esteja vivendo. Também pega meus contatos aqui, porque eu tenho consultoria astrológica, tenho a mentoria terapêutica e eu posso ajudar você nessa jornada de uma maneira muito profunda e tenho certeza que você vai ver grandes mudanças nesse processo. Então, vamos lá, se prepara, traz atenção no seu corpo, na sua respiração. Inspira, exala. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om. Hahaha, olha só, não poderia ser outro, né? Shiva, o deus da morte, da transformação, da destruição. Ele é o grande meditador, o pai do yoga, o primeiro professor de yoga, o cosmo, Deus na sua forma do universo manifesto, a própria impermanência. Então Shiva vem nos ensinar muitas coisas importantes sobre esse nosso tema de hoje. Shiva vem nos ensinar sobre o nosso grande poder, o poder da autotransformação, da morte, de tudo aquilo que não nos serve mais, da morte dos nossos maus hábitos, da morte dos nossos vícios, dos nossos medos, dos nossos apegos, das nossas aversões, do nosso apego e da nossa aversão a tudo que é impermanente, do nosso medo de ser quem a gente é, do nosso medo de tentar, do nosso medo de ter sucesso, de expandir, né? Todo o nosso medo de viver essa energia sagitariana, que é a própria energia da boa sorte, da expansão, do crescimento. E que muitas vezes, por estar vibrando no medo, a gente acaba expandindo, na verdade, as possibilidades daqueles medos nossos acontecerem, né? Porque no fim a gente cria aquilo que a gente está vibrando. Shiva vem nos mostrar que é dentro de nós que estão as respostas. Ele é o grande meditador. Shiva vai meditar, ele passa 1 milhão de anos meditando. É o universo, lá né? Deus nessa sua potência de infinitas possibilidades, esperando que a gente acesse com a nossa consciência elevada, meditativa, feliz, alegre, que a gente eleve a nossa vibração
para esses sentimentos, por quê? Porque Shiva é o próprio Deus da alegria, é a alegria divina. Então, meu convite para você nesse momento é que você olhe para dentro, deixa a vibração desse mantra te levar para dentro de você, ultrapassar todas as barreiras criadas pelos seus pensamentos negativos, suas emoções negativas, para que você possa acessar o seu coração nesse momento. Porque é no seu coração que existe essa conexão com Shiva. Então toma uma inspiração profunda, exala bem devagar, deixando a sua mente se acalmar. A nossa respiração é a chave para a gente acalmar a nossa mente, o nosso sistema nervoso. E essa calma da nossa mente, ela é fundamental para que a gente possa se conectar com vibrações elevadas do nosso ser. Toma mais uma inspiração e canta comigo, invocando essa sua essência, a sua alegria interior. Shiva, o grande Deus da alegria. Quando a gente canta para Shiva, a gente está invocando essa alegria e a gente está invocando o poder de se transformar. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Hara Hara Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Hara Hara Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya. Toma mais uma inspiração, coloca as suas intenções, coloca a sua intenção de enxergar. Esse é o grande poder, esse é outro grande poder de Shiva, né? A capacidade de enxergar, a capacidade de silenciar, para que os nossos olhos da alma se abram. Shiva tem o terceiro olho dele aberto, né? Depois da meditação dele, ele abre o terceiro olho dele, totalmente iluminado, sendo capaz de ver muito além daquilo que os olhos podem ver, os olhos comuns podem ver. E a gente pode acessar esse poder de Shiva se a gente seguir aquilo que ele ensina, yoga. A meditação, que é a principal prática do yoga, né? Então, coloca a sua intenção, comanda a sua mente que busque esse lugar dentro de você. A iluminação é um lugar, é uma dimensão dentro de nós. Todos nós já somos iluminados em essência. A gente só precisa limpar tudo aquilo que nos impede de ver essa nossa luz interior. E para isso a gente precisa ter coragem de
desapegar das nossas crenças, das nossas certezas, dos nossos significados e sentimentos, da nossa raiva, do nosso rancor, da nossa necessidade de vingança, de encontrar culpados. E aceitar que a vida é como é, que tudo tem um propósito. E se algo aconteceu em nossa vida, é porque nós estávamos vibrando e precisando daquela experiência para aprender alguma lição que vai nos levar para a nossa iluminação. Então traz suas mãos em frente ao peito, faz seus agradecimentos, agradece a todas as suas experiências, tenta buscar nas suas experiências alguma razão para agradecer, tenta buscar no seu dia alguma razão para agradecer, no seu corpo alguma razão para agradecer. Treina essa habilidade da gratidão, porque é ela que traz alegria. Ela é a verdadeira experiência do perdão, é a capacidade de ser grato por tudo que a gente viveu, né? O perdão, como a gente pensa, eu tenho que perdoar alguém. Isso, só essa frase já é egoísta, né? Porque ela parte do princípio, ela é totalmente fora dos princípios do Dharma, porque ela parte do princípio que alguém me fez alguma coisa e que eu não tenho responsabilidade nisso, quando na verdade nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, porque tudo é criado a partir da nossa vibração, para que a gente possa viver as nossas experiências de acordo com o nosso karma, aprender as lições e então evoluir. Então, meu convite aqui para você é que você continue esse processo, inclusive se você puder agora, né, já que Shiva é o Deus do silêncio, é o grande meditador, assim que eu finalizar, continua mais uns minutinhos em silêncio e tenta ouvir a sua sabedoria interior. Essa é a verdadeira meditação, ouvir, se permitirem manter em silêncio para perceber suas sensações, seus pensamentos e ouvir, né? Olhar para essas percepções, para esses sentimentos, para essas sensações e pensamentos e deixar que eles sejam vistos, ouvidos, para que então eles se dissolvam e você consiga chegar à essência, à sua essência e à essência do todo, ok? Então, vamos finalizar cantando mantra pela paz, enviando paz a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, uma ótima semana para vocês, uma ótima lua minguante e espero vocês aqui no próximo vídeo. Claro, se você gostou, compartilha com seus amigos, deixa sua curtida e deixa seus comentários dizendo o que você sentiu, qual foi a sua experiência com esses aprendizados. Grande beijo e até a próxima!